isso, a igreja está equipada aí, em todos os espaços que você procurar, você vai ter isso para poder te atender, tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Na verdade, nós vamos ler, capítulo 1. Na verdade, nós vamos ler pelo menos os 14 primeiros versículos, que é uma perícope. A perícope é um bloco de conteúdo que encerra um entendimento. Tá? Então nós vamos ler provavelmente os primeiros 14 versículos, mas eu quero chamar a atenção para o nosso tema, que é para onde você está olhando. O que está capturando a sua atenção enquanto você vive, enquanto você passa? Aliás, você vive ou existe? Pastor, eu vivo e existo. Sim, mas na sua existência existe vida? Ou você está apenas passando, está de en passant pela existência? Está apenas de passagem por aqui e vive de maneira medíocre, de maneira pequena, de maneira acachapante, de maneira que não tem, de fato, a plenitude de Deus na sua vida. E essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque para onde olhamos, efetivamente, denuncia o que cremos. Para onde estamos indo? E aí, esse texto, especificamente o versículo 10, é bem interessante que o texto bíblico vai dizer o seguinte: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo que viste partir ou subir. Essa repreensão do anjo, ou dos anjos, nós vamos novamente refrisando, nós vamos pegar a partir do primeiro versículo, mas essa indagação e interjeição aqui dos anjos é bem interessante para o nosso coração, porque é uma pergunta lapidar, é uma pergunta basilar para a nossa vida. Esses homens estavam olhando para um lugar que de fato chamava a atenção, mas não era mais o lugar central. Não era mais o lugar de vida, não era mais o lugar da caminhada, não era mais o lugar da existência, não era mais o lugar da construção, não era mais o lugar daquilo que é o trabalho efetivo que eles tinham para fazer, mas sobretudo da sua vida espiritual. E às vezes nós estamos passando pela vida e, irmãos, eu sinto dizer, mas nós temos muitas pessoas passando pela vida sem efetivamente avaliar onde está focando a sua história. O que temos aqui, a partir do primeiro versículo, é os discípulos. O contexto anterior, especificamente nos evangelhos, vai mostrar isso. O contexto anterior é que Jesus havia sido afixado na cruz. E é isso que vai dizer o primeiro versículo. Os primeiros versículos diz assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. O primeiro relato que ele está fazendo referência aqui é Lucas. Lucas é o escritor do livro de Atos. Então ele faz referência ao evangelho de Lucas. Então ele faz aquele primeiro relato para mostrar para esse Teófilo, que provavelmente não era uma pessoa especificamente, mas era o título de uma pessoa, e ele relata o que Jesus fez. Porque Jesus se tornou famoso em toda a província, em toda Roma, e aí as pessoas queriam saber. E o historiador e médico Lucas faz esse relato. É um relato detalhado. E nesse relato, olha o versículo 2, até o dia que ele foi elevado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então veja só, o que está acontecendo aqui nesse primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos é que o contexto anterior, de 40 dias antes, Jesus havia sido afixado na cruz. Jesus havia sido o vitupério humano. Ele havia sido o escárnio perfeito. Ele havia sido o escândalo público. E as pessoas, os romanos, os judeus, eu e você, havíamos crucificado Jesus naquela cruz. Sim, eu e você. Porque quem crucificou Jesus naquela cruz foi o meu pecado e o seu pecado. Então Jesus estava naquela cruz 40 dias antes. Mas o problema ainda é anterior. Porque esses homens aqui que nós estamos fazendo referência, nesse caso aqui, especificamente os 11 discípulos, ou os 11 apóstolos, eles viveram com Jesus nos últimos 3 anos da sua vida. Eles deixaram toda a sua história de lado. Alguns deixaram família, deixaram seu trabalho, alguns deixaram seus projetos e sonhos, e a expectativa do coração desses homens é que, a partir de Jesus, agora do entendimento que era o Cristo, as coisas iriam mudar. A vida deles seria renovada.
Mas o que ocorre é que depois desse tempo maravilhoso, desse tempo de discipulado, desse tempo de vida na vida, desse tempo de crescimento, acontece que no final do Evangelho, olhando para o Evangelho de João, por exemplo, a partir do capítulo 14, Jesus dá uma palavra a esses homens. E eu tenho falado dessa palavra porque chama muito a minha atenção. E essa palavra que Jesus dá a esses homens é: olha, eu estou voltando ao Pai. Eu estou voltando ao Pai, eu vou entregar a minha vida por vocês. Mas tem um detalhe, fiquem tranquilos. Isso João capítulo 16, versículo 7. Fiquem tranquilos, porque eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. Allos, que é essa palavra outro, é da mesma natureza, consubstancialmente Deus. Esse outro Consolador, a palavra Consolador no grego é o Paráclito, aquele que está junto, aquele que está aquele que consola, aquele que apega, aquele que está perto de nós. Então, o Jesus está dizendo lá em João que ele vai enviar esse Allos, esse outro, ele vai enviar esse Paráclito, que vai viver no nosso meio e em nós. Então, quando Jesus diz: olha, eu estou subindo ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu estarei com vocês através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar plenamente na vida de vocês. Algo poderoso vai acontecer. E tem mais. Vocês farão muito mais do que eu fiz. Obras maiores vocês farão. Mas tudo isso ainda está no campo da promessa, porque nesse contexto, os discípulos estão vendo a olho nu Jesus Cristo. E aí o que acontece é que na caminhada, capítulo 17, 18, 19 do Evangelho de João, Jesus, ele é morto. Perde a vida naquela cruz, todos os sonhos, todas as esperanças, tudo aquilo que eles construíram, parece que ruiu como um castelo de cartas. Irmãos, às vezes nas nossas vidas, nós nos sentimos dessa maneira. Nós construímos sonhos, nós construímos projetos, nós planejamos as coisas, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, às vezes até em pessoas. Porém, em algum momento, o castelo vai ruindo. E se nós não estamos afixados no Senhor, se nós não temos o entendimento que o Cristo habita em nós e conosco, e deixou o Espírito Santo para habitar em nós, nesse momento, o banzo espiritual toma conta da nossa vida. Essa depressão acachapante toma conta da nossa vida. Como é o caso dos discípulos, porque no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 19, vai dizer que depois que Jesus morreu, ainda ali nos 2 primeiros dias, eles se trancaram no cenáculo, que era um espaço onde eles estavam, eles se trancaram e ficaram pelo lado de dentro, morrendo de medo. A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto, é que especificamente eles não conversavam nem entre si, porque todos os projetos tinham acabado, o sonho acabou. O olhar deles era para um lado, e aquele lado ruiu, acabou, e agora o que eu faço? O que eu faço da minha vida doravante? O que eu faço da minha vida daqui para frente? Talvez essas perguntas você poderia estar fazendo hoje. Talvez você está aqui conosco, e o coração perplexo, o coração sem entender as vicissitudes da vida. Deus, por que comigo? Deus, por que logo na minha casa? Deus, por que essa doença logo na minha família? Deus, por quê? E aí as questúnculas e as questões e todos os questionamentos aparecem na mesa. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse contexto. Os discípulos então estão entendendo que de fato Jesus era o Cristo, mas agora não está mais com eles. E aí o relato vem prosseguindo, e eu acho muito lindo o relato até o versículo 3, porque o versículo 3 diz assim: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles. Irmãos, essa parte do versículo está mostrando o Cristo que estivera morto, mas agora é redivivo. O Cristo que morrera naquela cruz, mas agora ele está vivo. É o Kyrios, é o Senhor, e que não morreu à toa. A morte de Cristo foi uma morte acachapante para o inferno. É o que vai dizer, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículo 16 em diante, vai dizer que Cristo naquela cruz, no momento da cruz, enquanto Satanás, o diabo, achava que tinha vencido, achava que era vitorioso, naquele ambiente, naquela crudelíssima cruz, naquela cruz horrível, ele
acachapou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, e mais, ele cancelou a cédula que era contra nós. Aqui é a imagem, esse versículo aqui é a imagem daqueles soldados, e daqueles generais e reis, imperadores do Antigo Testamento, que quando venciam a batalha, entrava de maneira portentosa no seu reino. E entrando de maneira portentosa e recebendo todos os louros da vitória. É o que Cristo está recebendo. Agora Ele está vivo. Ele é vivo no nosso meio. Irmãos, só essa expressão já deveria agasalhar o coração dos discípulos de uma maneira a eles jamais quererem retroceder, quererem voltar para trás. Mas o problema é que às vezes, quando nós estamos fora de foco, nós ficamos como os discípulos no caminho de Emaús. Pastor Maico pregou aqui recentemente sobre esse texto, e é espetacular, porque quando o nosso foco não está no objeto certo, e permita-me aqui a expressão objeto, mas não está no lugar certo, nós não vamos caminhar de maneira adequada, e aí o retrocesso é sim uma opção. Mas quando os nossos olhos estão no lugar certo, que é Cristo Jesus, retroceder não é opção. Nós passamos a ver a vida com outros olhos. Nós passamos a ver a dor, o sofrimento com outros olhos. Nós somos muito mais resilientes. Porque Cristo habita em nós, não porque você é melhor, não porque você é mais forte, mas porque Cristo habita em nós. E aí, o versículo 3 diz que Ele está vivo entre eles, com muitas provas incontestáveis. Porque os judeus tentaram forjar provas para dizer que, na verdade, Jesus não estava vivo. Mas o que o evangelista Lucas está dizendo aqui é que as provas eram incontestes. Não tinha possibilidade de forjar aquelas provas. Irmãos, Cristo ainda continua vivo entre nós. E aí o texto bíblico vai dizer que durante 40 dias eles ficam juntos. Jesus habitando entre eles, ministrando, novamente colocando eles no trilho, no caminho, na direção exata. E parece que é mais ou menos o que acontece conosco de vez em quando. Parece que nós chegamos em momentos que precisamos de um direcionamento pontual. E aí Jesus vem, através de pessoas, através de servos dele, através da própria palavra, e nos direciona. E nos coloca no caminho. Mas daqui a pouquinho, passou-se os 40 dias, entrou na vida real novamente, aí nós voltamos a cair no banzo existencial. O que nós precisamos, irmãos, é focar em Cristo a despeito de qualquer problemática. A despeito de qualquer problemática. Mas olha o versículo 4, olha aí que interessante. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem até a promessa de Deus, a qual disse: de mim ouvistes. Esse texto aqui, na verdade, Lucas está fazendo referência ao seu evangelho, lá no capítulo 24, versículo 49, que ele diz: ficais, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo. Então essa era uma ordem acumulada de uma promessa. Aqui, mais uma vez, tem algo para nós. Irmãos, tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos parar a agenda, parar o mundo interno. Esses últimos tempos eu tive que dar uma parada na agenda. Olha, é dificílimo. É uma coisa assim, é muito difícil você parar a sua agenda. Você tem tantos compromissos, tantas coisas para fazer, parar tudo. Mas bem da verdade, existem momentos que é a hora de parar. Fique, pois, em Jerusalém, seja revestido. Aqui, naturalmente, o revestimento é para a função e a obra que eles vão realizar, mas nas nossas vidas nós podemos aplicar da mesma maneira. Pare. Como está o seu coração hoje à noite? Está conturbado? Jesus diz lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Não fique com o coração quebrado no sentido negativo dessa palavra, mas creia em mim. Eu estou preparando lugar para você. Sou eu quem falo contigo.
Sou eu quem te abençoo, sou eu quem estou contigo em todas as ações da sua vida. Aliás, capítulo 13, versículo 5 de Hebreus vai dizer que em todos os momentos, Jesus jamais nos desampara. Sou eu que estou com você. E aí, Lucas vem registrando o que está acontecendo. Olha o versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O batismo com o Espírito Santo aqui era aquela experiência que eu tenho falado já copiosamente, registrada em Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. Onde havia a promessa que desceria sobre toda a carne o Espírito Santo, sobre a igreja o Espírito Santo. Então jovens profetizariam, aliás, jovens teriam visões, velhos profetizariam, crianças teriam o manifestar do Espírito Santo, algo poderoso ia acontecer na vida da igreja. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, fiquem mais um pouco, vocês serão revestidos de um poder que vocês não conseguem calcular ainda. O que vocês receberam até agora não pode se comparar com aquilo que vai habitar em vocês. Irmãos, o batismo aqui, sereis batizados com o Espírito Santo, é a ideia dessa plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E eu fico pensando sobre esse tema, muitas vezes, será que, Deus, eu tenho recebido essa plenitude? Não é plenitude para gritar, não é plenitude para fazer barulho, não, é a plenitude de Deus para que eu tenha uma vida santa, para que eu tenha uma vida digna, para que a minha vida seja superlativa, abundante, maiúscula. É nesse sentido, porque o batismo do Espírito Santo faz de mim uma pessoa melhor, então ele muda a minha língua, ele muda o meu coração, ele muda as minhas volições, ele muda os meus desejos. Vai parar. Ele vai mudando e ele vai transformando a minha e a sua vida. Eu sei que daí a pessoa fica com vergonha e não desliga. Então você pode desligar, tá? Se tiver aí com você, pode desligar. Não tem problema não. Desligou, fechou. Essa ação do Espírito Santo na minha e na sua vida faz de mim e de você pessoas muito melhores. Mas aí, pergunta novamente para você: para onde você está olhando? Você quer realmente ser cheio do Espírito Santo? Lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer sobre o encher-se do Espírito Santo. Na verdade é um mandamento: encham-se do Espírito Santo. Aí do versículo 19 ao versículo 20, ele vai falar sobre as obras da carne. E depois do fruto do Espírito. Irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo nutrem em si o fruto do Espírito. É essa a ideia aqui, esse batismo. É claro que o batismo aqui tem esse aspecto, como eu já fiz referência, especificamente para o exercício da obra, o dúnamos do poder do Espírito Santo, mas esse Espírito que habita em nós, gera em nós frutos, faz de mim um homem superlativo, não para que eu seja melhor do que os outros, mas para que em mim habite a glória de Deus. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me sinto tão pequeno, tão diminuto. E bem da verdade, a gente se sente assim porque ainda não estamos vivendo o que Deus quer para nós. Essa plenitude é uma verdade, meus irmãos. Você pode ter a plenitude da alegria, do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. É isso que Deus quer para nós. Enquanto o pastor Maico pregava pela manhã, eu ficava pensando, olha, você já imaginou quando, porque estamos chegando lá, mas já imaginou quando a igreja, todos os seus membros, estiver vivendo de maneira incontível assim, estiver buscando santidade de verdade 100%, estiver amando os outros 100%, sem mentira, porque nós cantamos aqui um hino pela manhã tão lindo, mas é um hino que induz o povo a mentir para arrebentar. Recebi um novo coração do Pai, coração renovado, coração transformado, até aí, bênção. Aí chega uma parte que ele fala, eu preciso de ti, bênção, porque precisar é bom, né? Mas quando ele começa a dizer que não vai ter mais falsidade, que não vai ter mais, como que é, sem falsidade, sem, enfim, ele vai doar, eu vou me doar, eu sou uma família, e a gente fica bonito para cantar.
Lindo para cantar. Mas, meus irmãos, esse enchimento do Espírito Santo faz com que aquilo que é teorético vá para a prática. Aquilo que é só canção verborrágica de lábios, vá para a vida visceral no chão da sua caminhada. Então, ser cheio do Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo, é claro, é uma experiência factível, é uma experiência, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, sim, o Espírito Santo vem habitar em nós, e algo poderoso acontece, mas essa plenitude, ela pode acontecer na nossa vida e no meio da igreja, copiosamente, diuturnamente. Basta que eu e você abramos o nosso coração para essa experiência acontecer. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, fugi, crucificai. Melhor, crucificai não, porque você já crucificou, foi crucificado o seu velho homem lá na cruz. Mas ele diz, matai, arrefecei, tire, defenestre a sua velha natureza. Essas obras que não te levam a lugar nenhum, porque essas obras vão te levar, melhor, para algum lugar, mas é um lugar de morte. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, o meu foco é reestabelecido. Qual é o seu foco? Qual é o foco da sua vida? E o texto continua, o versículo 6 diz assim, e os que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, este é o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Olha que pergunta eles estão fazendo, irmãos. Eles não conseguiram entender nada. Eles estão igual o servo de Eliseu, capítulo 6, versículo 19, em diante, 16, melhor dizendo, em diante de 2 Reis. O servo de Eliseu, quando vem o exército da Síria contra Israel, o servo de Eliseu vê aquela coisa, aquele exército numeroso da Síria, e ele diz, ai meu Deus, ai meu Senhor, o que faremos? Em outras palavras, estamos mortos. Aí Eliseu diz, não temas. E ele ora ao Senhor, Eliseu dizendo, Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa perceber que muito mais do que aquele exército que está lá, é o que está conosco. E muitas vezes nós estamos assim, nós não conseguimos compreender quem está conosco. E aí temos esse tipo de oração. É por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizer para você o seguinte, o sábio Salomão diz o seguinte, das coisas que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede os caminhos da vida. As suas orações, meus irmãos, e as minhas orações, as nossas orações, muitas vezes denuncia quem somos. Porque o que eles estão querendo aqui, eu já falei disso em outras ocasiões, mas o que eles estão querendo aqui é que Jesus entrasse novamente, agora ressurreto, quem sabe com o seu bucéfalo celestial, que é aquele cavalo quase que mítico, branco, e cavalgando e dizendo, agora o reino foi reestabelecido a Israel. Roma não tem mais direitos, Roma não tem mais poder, o poder superno agora para governar o mundo é de Israel. É isso que eles estão perguntando. A pergunta é, Senhor, quando que vai acontecer? Quando que o Senhor vai restaurar o reino? O que eles não entenderam é que Jesus já restaurara. O que eles não entenderam e ainda estão olhando pelos olhos da carne. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que quando nós estamos em Cristo e no foco, nós olhamos para as coisas não mais com os olhos humanos. Nós vemos as pessoas, as circunstâncias, não mais com os olhos da carne. Porque enquanto estamos corrompidos pelos olhos da carne, nós olhamos para as pessoas e vemos apenas as suas falhas. Nós olhamos para as circunstâncias e achamos que é sorte, má sorte ou coisa dessa natureza. Mas quando nós estamos focados no Senhor, nós olhamos agora com os olhos espirituais, com os olhos que é para além. E esse tipo de pergunta denuncia então o coração deles. Bem da verdade, irmãos, muitas vezes nós oramos assim, Pai, quando é que o Senhor vai trazer o que eu estou te pedindo? O que eu quero? O que eu quero, quando é, Senhor? Porque eu estou sofrendo. Quando que isso vai acontecer? A gente esquece, por exemplo, da oração de Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Os discípulos perguntam para Jesus, ou pedem para Jesus, Senhor, os outros mestres ensinaram os seus discípulos a orar, por favor, ensina a gente a orar também. E aí Jesus dá uma palavra que é interessantíssima. E a palavra de Jesus é o seguinte, quando vocês orarem, orem assim,
Pai Nosso. No primeiro momento, Jesus já dá uma palavra que vai colocar em colapso a concepção daqueles que ali estavam. Porque a concepção daqueles que ali estavam é um pai de possessão, é um pai meu. Não é o pai coletivo, não é o pai que tem muitos filhos, não é o pai que abençoa, que o bem-fazer já é coletivo, não, é o pai meu. É para as minhas vísceras, para o meu umbigo. Mas Jesus já começa antagonicamente dizendo, Pai Nosso. Esse pai é pai de muitos filhos, esse pai é o pai que assambarca todos, esse pai é o pai que quer o bem de todos. Por isso, Pai Nosso, que estás nos céus. Mas Ele não está no céu sentado no supremo trono e só olhando os seus títeres e marionetes aqui, fazendo a titeretagem com os seres humanos. Não, Ele está no céu, mas Ele está aqui. Ele governa o universo com a palavra do seu poder. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado. Sabe o que significa essa expressão? Santificado seja o teu nome. A ideia é, Senhor, seja separado o teu nome na minha vida. Separado o teu nome dentre todos, para que o teu nome em minha vida seja santificado, seja glorificado, seja honrado, seja exaltado, enaltecido. O seu nome é mavioso, por isso santificado seja o teu nome. E aí tem uma expressão que a gente ora, mas a gente não entende. Ele diz assim, venha o teu reino. E aí a gente acha que vir o reino é novamente a mesma expressão aí dos apóstolos. Jesus entrando com seu cavalo branco e dando para nós o reino. Não, vir o reino significa que eu e você somos os embaixadores para que esse reino seja proclamado. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz que instaurou um novo reino. Jesus já chegou, Jesus já fez. E aí, como vai continuar minha oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele diz, o pão nosso, coletivo. Quando é vontade, é individual. O pão é coletivo. O pão nosso que nos dá hoje. É tão bonito isso, porque aqui está um contentamento na oração. Senhor, eu preciso estar contente com o pão. Contente com a porção diária do Senhor. Eu não posso ser como o sanguessuga. Eu tenho citado esse versículo para algumas pessoas. Recentemente, é até engraçado, eu citei para minha esposa, ela foi ver se estava na Bíblia mesmo. Que é lá o texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Você imagina por que eu citei, né? 30, 15. Diz que a sanguessuga tem duas filhas, que chama-se Dá. Ela nunca está satisfeita. Ela sempre quer as coisas. É brincadeira, tá? Não era nesse sentido jocoso que eu citei para ela, não. Mas sempre quer. E aí, o pão não é o suficiente. Capítulo 30 do livro de Provérbios, versículo 8 em diante, vai dizer, o sábio vai dizer o seguinte, Senhor, me dê o suficiente para que eu não precise pedir. Mas não me dê muito, para que eu não precise pedir esmola. Mas não me dê muito para que eu não me corrompa. A ideia aqui é, Senhor, me dá o suficiente para eu viver. Senhor, me dá o suficiente. Mas, irmãos, quando nós entramos nesse nível de oração, algumas coisas acontecem na nossa vida, que é o entendimento que o suficiente para mim é aquilo que Deus me dá a despeito da minha compreensão. Lembra de 2 Coríntios 5:7? 5:7 vai dizer que quando eu estou vivendo a vida espiritual, eu dou um salto quântico. Eu passo a olhar as coisas não mais na tridimensionalidade. Agora eu olho as coisas numa outra dimensão. E aí, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Jó, lembra de Jó? Primeiro capítulo do livro de Jó, meus irmãos, é uma coisa linda, o começo. E aí o texto bíblico vai dizendo que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e o camarada é o homem maiúsculo, não é? Só que lá pelas tantas, Deus permite Satanás provar Jó. E aí, Jó vai ser provado e vai mostrar quem ele é. Vai mostrar onde está o foco da vida dele. Vai mostrar onde está o coração dele. Porque Jó tem 10 filhos. Morrem os 10. Jó tem 7.000 ovelhas. Morrem as 7.000 ovelhas. Jó tem 3.000 Ferraris.
Você que gosta de carro aí, 3.000 Ferraris. Ele tinha 3.000 camelos. Morre tudo num dia só. Jó tinha 500 juntas de boi. Morre tudo. Jó tinha 500 jumentas. Tudo aí dá 11.000 animais num dia só. Morre tudo. E o pior, é acometido de uma doença, provavelmente um câncer terrível, uma doença que não se sabe diagnosticar, que a sua carne cheirava a 15 metros de distância. O seu mau hálito, porque aquilo, imagine o suco gástrico, tudo aquela doença toda corrompendo ele por dentro, o corpo dele todo chagado, e tudo isso na pele. Tudo isso na pele. A mulher dele e os amigos dele diz, olha, aliás, especialmente a mulher diz, olha, amaldiçoa logo o seu Deus e morre. E aí ele olha para a mulher e diz, como você vai dizer uma coisa dessa? Você está falando como alguém insana. Você não recebeu o bem de Deus? Agora, nós também vamos receber essa porção. E em tudo Jó não blasfemou. E Jó adorou ao Senhor. Capítulo 19, versículo 25 do mesmo livro de Jó, vai dizer que ele tem uma sacada de fé, porque a coisa está tudo degringolada, está tudo arrebentado, ele não tem mais para onde ir. E aí, ele se apega no foco. Ele se apega na direção. E quando ele se apega na direção, é algo lindo, porque ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará, e ainda que eu esteja apenas em carne viva, em osso, seja alguém que não seja reconhecível, eu verei o meu rei. Eu verei. Eu não sei você, mas essa declaração de Jó me faz pensar onde está o meu foco. O foco desses irmãos estava na questão momentânea, daquele momento. E olha o que Jesus está dizendo, já vou caminhar para o final, olha o que Jesus está dizendo, do versículo 7. E ele lhes disse, Jesus, não vos compete os tempos. Para um pouquinho aqui nos tempos. O tempo aqui é o cronos. Então, esse tempo, dentro do relógio, também não é seu. Não é seu. Não te compete saber. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Não te compete saber, eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o que governa, tempo também não é com vocês. Salmo capítulo 147, versículo 5 vai dizer que Ele organiza as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Lucas capítulo 12, versículo 7 vai dizer que nenhum só fio de cabelo cai da sua cabeça, sem a permissão e o consentimento e a consciência desse Deus. Olha o Deus a quem nós servimos. O apóstolo Paulo vai dizer que ele sabe que o Redentor dele vive, e que por fim vai se levantar. E ainda que ele estivesse na situação que estivesse, esse Redentor faria o benfazejo para a sua vida. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele diz, estou bem certo que aquele que começou a boa obra vai continuar. Irmãos, tudo isso só faz nos entender que mesmo o tempo da sua vida, do relógio, não é seu. Mas ele continua dizendo aí, veja só, não te compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou. Época aqui é kairos. Lembra a diferença do tempo cronos, relógio, e o tempo kairos? O tempo fora do tempo, o tempo do planejamento divino, o tempo de Deus. Nem esse tempo, da volta ou do regresso de Deus, compete a você saber. Por quê? Porque Deus tem o controle da sua vida. Novamente, onde é que está o foco do seu coração? Onde é que está o foco do seu coração? Caminhando, versículo 8, ele diz assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E aqui tem um aplicativo importantíssimo para nós. Preste atenção que muitas vezes nós não olhamos para esse detalhe. Ele diz assim, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Perceba aí que Jesus não está dizendo que os seus discípulos irão fazer testemunhas. Irão fazer alguma coisa, construir alguma coisa. Não, o enchimento do Espírito Santo é para que eles sejam. O ser precede o fazer.
O ser precede o ter. O problema é que nós vivemos um tempo que nós precisamos fazer exacerbadamente. E não somos. Primeiramente, não somos aquilo que cantamos aqui hoje. Não somos o que Deus quer que nós sejamos. Não obtemos o que Deus quer que obtamos. E aí, o que o texto bíblico está dizendo é: sereis. Vocês vão ser. Haverá uma condição de ser no teu interior que vai mudar a sua história. Uma condição de ser. Irmãos, quem tem essa condição vive de maneira superlativa. Novamente repito, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão pregar o evangelho, vão anunciar o reino, mas antes vivem o que prega. Onde está o seu foco enquanto você está pregando a palavra do Senhor? Verso 9, depois de dizer essas coisas, ele foi elevado às alturas, e quando eles olhavam, uma nuvem o encobriu os olhos. Veja só, essa nuvem aqui não é aquela nuvem no céu, a nuvem de chuva. Não, é a nuvem lá de Êxodo capítulo 40, versículo 34. É a nuvem do Shekinah, da glória de Deus. A nuvem encobriu a glória de Deus, encobriu no sentido de essa manifestação. Chegou um momento que eles não podiam mais ver, porque a glória de Deus estava ali. E foi ofuscado a visão deles. O Nekbator, Consumembator, estava aqui, que é aquela expressão do Moisés diante da sarça ardente. E essa glória de Deus pode ser vivida por mim e por você. Onde está o seu foco? Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Então os anjos fazem essa pergunta que nós lemos aqui. Eles ficaram perplexos, olhando para um lado, e os anjos dizem: não é mais para lá. Pastor Michael nos ensinou que no caminho de Emaús, depois que os discípulos no caminho de Emaús descobriram que era Jesus que falava, aí Jesus sumiu. Lá pelas tantas sumiu. E aí a pergunta é: para onde ele foi depois disso? E o pastor Michael nos disse: não, ele não foi para lá. Ele mudou de endereço. Ele veio para cá. No Antigo Testamento, quando a gente falava de Deus, a gente falava: Deus está lá. No Novo Testamento, a partir do livro de Atos, Deus não está mais lá. Deus muda de endereço e Deus está aqui. É assim. Deus está aí. Você consegue compreender que você é o templo do Espírito Santo e carrega Deus por onde você vai? Deus está aí. Portanto, por onde você passa e o que você faz é uma expressão maiúscula ou minúscula daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja só, depois de toda essa experiência, depois da promessa que o Espírito Santo viria, depois que os anjos corrigiu a rota deles, aquele Pedro, que pediu para ir pescar. Pedro, no Evangelho de João, depois que Jesus morre, ele chega para os discípulos, para os demais discípulos, e fala: eu vou pescar. A ideia do ir pescar é retroceder. Eu vou voltar para o meu antigo ofício. E alguns querem ir com eles. A mesma coisa estava acontecendo no caminho de Emaús. Eles estão voltando. Eles querem retroceder. Mas agora, esses homens aqui, com a rota corrigida, eles começam a fazer uma coisa que eu acho que seria de muito bom alvitre, seria bem salutar que nós fizéssemos como crentes no Senhor, tendo essa compreensão. Cristo habita mesmo em você? Você é um ser habitado por Deus. Então, todo aquele banzo, toda aquela depressão espiritual, tudo aquilo que acontece e é real, e nós não estamos aqui para, de maneira alguma, depor contra, mas tudo isso pode ser entregue agora nas mãos do Senhor. Todos os seus projetos e sonhos que foram mal logrados, agora
podem ser entregues nas mãos do Senhor. Quem sabe o seu casamento, quem sabe a relação sua com o seu filho, quem sabe a sua relação com a empresa, com os negócios, projetos, aquilo que você sonhou e que você achou, vai dar, e depositou toda a sua confiança e não deu. É o que está acontecendo com esses homens. Mas quando eles voltam para o foco, uma coisa eles fazem juntos. Todos eles sentaram, aliás, todos eles voltaram e foram orar. Orar aqui não é aquela falar apenas, mas é abrir e rasgar o coração. É deixar que o útero da alma seja engravidado pelo poder do Espírito Santo. É deixar que isso se torne uma ebulição verdadeira em mim, de tal maneira que dia após dia eu tenho a necessidade de acrescentar um pouco mais a isso que está comigo. Eles oraram. Eles se colocaram diante de Deus. Será que não é a hora de você fazer o mesmo? A hora de você corrigir a sua rota? Nós queremos avançar mais e mais como igreja, mais e mais. Será que hoje à noite não é a hora de você corrigir efetivamente o seu caminho? Para onde você está indo? A sua vida de intimidade com Deus. Aliás, você tem intimidade com Deus mesmo? Você tem um espaço onde você pode abrir o coração para Deus? Porque, irmãos, isso parece tão simples quando falado, mas na prática não é simples, não. E se você não tem, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Eu sei que não é fácil reservar 10 minutos, 20 minutos, meia hora de um dia, tão corrido, para apenas falar com Deus. Eu sei que não é fácil quando o seu marido vai sair pela manhã, você parar, olhar para ele e abençoar a vida dele dizendo: vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te livre do mal, Deus te livre das tentações. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você pegar o seu filho e abraçar e dizer: filho, filha, eu te amo. E porque eu te amo, eu quero cuidar de você em oração. Muito mais do que cuidar apenas mandando para a universidade, para a faculdade, para a escola, alimentando, mas em oração. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo. Você pai, você marido, é difícil. É difícil se doar pela esposa. Porque de vez em quando as situações depõem contra. Mas quando eu estou no foco certo, na direção certa, a minha vida de intimidade com Deus vai trazer como efeito cascata todas essas ações. Digo mais, você não vai ser perfeito, não vai ser o santão, e glória a Deus por isso, porque já estamos fartos desses santos do pau oco. Você conhece alguém assim? Não tem ninguém por aqui, né? Mas tem, sabe o santo do pau oco, que parece, mas não é? Não, não é esse que Deus quer. Deus quer você integralmente na presença dEle. E olha, a gente pode começar a fazer com intimidade, sem barulho, sem alarde, sem querer mostrar para o outro, sem querer ser melhor do que ninguém. Aliás, quem é você? Tem uns que gostam de chegar dando carteirada, né? Já viu aquele camarada que chega na polícia ou em qualquer uma instituição, ele chega e diz: você sabe quem eu sou? O interlocutor poderia dizer: você é uma ameba, você é nada, você é nada, rapaz. Se Deus tirar 1 minuto e meio do seu ar, a depender de quem você é, você já era. Você é nada, e é assim mesmo, somos nada. Mas quando estamos na rota certa, nós saberemos que esse nada é tudo diante de Deus. E diante de Deus, nós podemos ter uma vida ainda mais abençoadora. Então, hoje à noite, a expectativa do meu coração, em nome de Jesus, é que eu e você corrijamos a nossa rota. Corrija a sua rota. Quero te convidar a se colocar em pé por um instante. Nós vamos daqui a pouco cantar a última canção, mas nesse momento eu quero orar especificamente pelo seu coração. E eu quero orar mesmo. E, irmãos, às vezes o linguajar ou a expressão falada não comunica tudo que a gente quer comunicar. Então, quando eu digo eu quero orar pelo seu coração e orar por você,
Sempre coloque nota de rodapé. Eu me incluo nessa oração. Eu me incluo nessa situação de ter que se renovar a cada dia, de ter que se fazer de novo a cada dia, de matar a velha natureza a cada dia, cada noite. Mas às vezes a nossa rota está tão torta, está indo para um lugar tão pernicioso, que se nós não corrigirmos a tempo, nós sofreremos. Então no seu coração, mesmo, você e Deus, no seu coração, como está a rota? Qual é o seu foco? Então você poderia fechar os seus olhos, porque como é só você e Deus, ninguém precisa ver o seu movimento, é você e Deus. Você poderia fechar os seus olhos e avaliar para onde eu estou olhando, Senhor? Será que eu estou olhando para o caminho certo? Será que do meu coração está saindo fonte de vida ou caminhos de morte? Senhor, os meus planos, parece que todos estão ruindo. Ah, Senhor, eu investi tanto nessa situação, investi tanto nesse projeto, e agora parece que está dando tudo errado. Senhor, me ajuda a olhar com seus olhos para essa situação. Me ajuda a olhar com seus olhos para a minha família. Porque quando eu olho com os meus olhos naturais, eu não vejo solução. Mas quando eu olho com os olhos do Senhor, sim, o Senhor pode trazer a solução. Pai Santo, nós estamos aqui nessa noite, carecendo do seu direcionamento, carecendo da sua vontade sendo realizada em nossas vidas, mas Pai, de uma maneira integral. E por conta disso nós queremos pedir, volta os nossos olhos ao Senhor, nos ajuda a corrigir a rota, nos ajuda a corrigir o nosso coração, nos ajuda, Pai, nos ajuda como família, Pai Santo, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero que a minha igreja amada seja cheia do Teu Espírito. Pai, eu quero que casais, famílias possam desfrutar o máximo das Tuas bênçãos. Pai, eu gostaria tanto de ver cada dia mais nós crescendo como comunidade. Pai, corrige hoje, corrige os altares, tira os deuses inapropriados dos nossos corações. E Pai, dá o direcionamento adequado a esse coração que se abre, e o Senhor conhece, em nome de Jesus, amém e amém.